Entrevista do dia. Entrevista do dia. A entrevista do dia de hoje é com a advogada previdenciarista e coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário para o Centro-Oeste, doutora Juliane Penteado. Vamos conversar sobre novas regras para a aposentadoria de 2024. Muito bom dia, seja bem-vinda, Juliane. Bom dia, Jacqueline. Bom dia a todos os ouvintes. Juliane, vamos lá, vamos começar esmiuçando esse assunto que para muitos, né, às vezes é assim, até difícil de compreender. Porque tem cálculo, tem que ver como é que está a questão da idade, enfim. Aposentadoria de 2024, o que é o principal que nós precisamos estar atentos, então, em relação às novas regras? Na verdade, eu até vou fazer aqui uma consideração. Não é que existem novas regras, sabe, Jacqueline? Desde 2019, essas regras já foram estabelecidas, que são as regras de transição. Essas regras de transição são regras para aquelas pessoas que estavam quase para se aposentar com a regra antiga. E como que era a regra antiga? Era 30 anos para a mulher, 35 para o homem, não tinha limite de idade, ou então 60 anos de idade para a mulher, que tinha que ter no mínimo 15 anos de contribuição, e 65 para o homem. Cada um tinha que ter 15 anos no mínimo. Só que com a reforma da Previdência, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, que era aquela que exigia 30, 35 anos de tempo de contribuição sem limite de idade. Por isso que você encontrava ainda pessoas que se aposentavam com 49 anos, mulheres, homens, às vezes com 50, 51, porque começou a trabalhar muito cedo e aposentou com 35 anos de tempo de contribuição. Em 2019, houve uma mudança bem drástica em todas as regras, mudou tudo. Com essas pessoas que já estavam para se aposentar, tinham ainda expectativa de se aposentarem naquelas regras anteriores, a própria lei da emenda constitucional, quando alterou, ela disse assim, olha, quem está nessa situação vai entrar, pode ser que fique bom para elas entrar em regras de transição. Então, se você estava lá com um homem com 60 anos de idade, para não ter que esperar 65 para se aposentar na regra atual, que foi a que ficou imposta depois, 65 e 62. Tem regras de transição. Então, foram essas regras de transição que estão sendo alteradas ano a ano. Por que alteradas ano a ano? Porque com a lei, a emenda, ela estabeleceu assim, olha, para quem vai fazer a regra da idade mínima, cada ano vai aumentar 6 meses. Então, todo ano a gente vai perceber uma alteraçãozinha, sempre nessas duas regras. Porque o ano passado, de 2023, a mulher tinha que ter 58 anos. Para 2024, já tem que ter 58 e meio, e 6 meses. Então, vamos supor, uma mulher que em 2023 estava aguardando a regra fechar em 58 anos. Só que aí ela só fez os 58 anos agora em janeiro de 2024, suponhamos. Ela não vai poder requerer agora. Ela vai ter que esperar mais 6 meses, lá por junho, julho. Aí que ela vai poder requerer a aposentadoria dela. Porque ela ingressou na regra, que são os requisitos. Ela fecha os requisitos a partir daí. A outra regra, que tem uma alteração anual, é a de pontos. É uma regra que diz assim, soma a idade e soma o tempo de contribuição. O tempo de contribuição, no mínimo, tem que ser 30 ou 35, que era o que estabelecia antigamente. Na soma, tinha que dar 90 para a mulher e 100 para o homem. Em 2024, agora, tem que ser 91, 101. Entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que entender mais ou menos. Porque, na verdade, assim, para entender isso, só realmente um profissional. Porque, de fato, não é uma coisa muito simples, né? Por isso que tem que sempre procurar saber. O simulador do INSS, sabe, Jacqueline, ele apresenta lá. Ah, você já está com o direito de se aposentar. A única coisa que eu chamo a atenção das pessoas, dos ouvintes, das pessoas que estão ouvindo, é que procurem ter um pouco de paciência e calma para não irem correndo solicitar a aposentadoria sem antes verificar o valor, tá? Porque não é verdadeiro totalmente aquilo que está lá no simulador do INSS. Pode ser que você consiga ter uma possibilidade de ter uma renda melhor,
sabe? Então, antes de fazer isso, procura um profissional. E quem é esse profissional? Tem que ser um advogado, tá? Um advogado especialista que trabalhe realmente com isso. Não é contador, não é despachante, não é o vizinho, é um advogado. E as pessoas precisam entender isso, porque eu costumo comparar com quando uma pessoa vai se divorciar, por exemplo. Ela vai, às vezes, antes de comunicar o companheiro ou a companheira, vai no advogado. Primeiro, para saber os direitos, né? Vou lá procurar saber qual que é a minha pensão, patrimônio, filhos e tal. É a mesma coisa a aposentadoria. Quando você vai fazer uma previdência privada num banco, você não vai consultar o seu gerente, você não vai fazer uma consulta com alguém, o consultor lá que vai te orientar. É a mesma coisa. Procurar sempre um especialista. Um especialista. E é uma área tão específica que realmente não é todo profissional do direito que sabe, né? Eu mesma, a gente recebe, às vezes, muito colegas que mandam pra gente, olha, Juliane, faz isso aqui que eu não faço essa área. É que o Juliane é igual a um médico, Sim. né? Um médico especialista em cuidar do coração, ele não vai cuidar de outros tipos de patologia, porque ele se especializou naquilo. Exatamente. Então, a gente tem que procurar a pessoa certa. Exatamente. Então, o ideal, então, realmente é procurar esse especialista para poder tirar qualquer tipo de dúvida sempre antes procurar um de se especialista. aposentar. Você pode até não fazer, eu sempre digo aqui, a gente procura ser muito ética, mas você pode até não fazer com ele, você pode até fazer sozinho, mas vá lá consultar primeiro. Consulta, procura saber, tira suas dúvidas, aí você decide o que você quer fazer, mas não faça sem tirar essas dúvidas primeiro. E aí, quando a gente fala do aumento do salário mínimo, né, no valor do Sim. salário mínimo, que agora está em R$ 1.412, e aí com o aumento, a gente até conversou já no balanço Sim. geral esta semana, com o aumento do salário mínimo, isso afeta também nos benefícios, né? Então, de que forma que o contribuinte, nesse caso, né, a pessoa, ela tem que estar atenta nessa mudança de valor? Isso é muito importante, a gente até falou mesmo lá na TV, que quando aumenta o salário mínimo, pessoal, procurem perceber que isso vai também trazer impacto na sua contribuição. Então, se você está pagando no salário mínimo, seja porque você é um MEI, seja porque você recolhe a 11%, porque os autônomos, eles têm essa possibilidade, dependendo do valor do faturamento, né? Se o MEI, ele tem um faturamento menor, ele se enquadrar no MEI, ele vai pagar aquela guia que ele já paga 5%. Agora, principalmente aqueles que pagam a 11% ou até a 20% mesmo, que são os percentuais para os autônomos em geral, procurem se atentar no momento do pagamento, principalmente no mês que vem, em fevereiro. Porque a partir de janeiro já está valendo o salário mínimo atual, 1.412. Quando você for pagar em fevereiro, você já tem que se pagar com o valor da competência de janeiro. Então, ela vai vencer dia 15. Todo dia 15 você tem que pagar. Isso também é uma coisa importante. Procurem não pagar em atraso, gente. Por quê? É muito comum a pessoa tá pagando, ela passa às vezes a vida inteira. Às vezes eu vejo, Jacqueline, filhos que pagam para os pais. Às vezes a mãe, que é dona de casa, faz como facultativo, baixa renda, ou até um funcionário, por exemplo, que é uma diarista da casa. Aí vai pagando, não, deixa que eu vou pagar a sua contribuição previdenciária. E aí paga atrasado. Se paga atrasado, esse tempo não conta para carência. O que é carência? Toda vez que a gente vai fazer um plano de saúde, não tem lá, o plano não diz assim, olha, 3 meses de carência para você poder fazer a internação. A consulta é sem carência, não tem assim? É a mesma coisa a previdência, pessoal. Isso é seguro, lembra que é seguro. É seguro igual seguro de carro, seguro de casa, seguro de plano de saúde. É um seguro, então ele também tem regras. Se você pagar atrasado, você está pagando só o seu tempo. A Previdência vai contar assim, isso aqui é tempo de contribuição, você tem tempo, mas você não tem carência. O que é? Você pagou atrasado. Aí a carência não existe um requisito, são 2 requisitos para aposentadoria. Se você precisa ter 15 anos e você está pagando apertado já o seu tempo, porque às vezes a pessoa começa a pagar aos 50 anos de idade, uma mulher, e ela tem que se aposentar aos 62, ela vai ter que esperar para dar aos 15 anos, certo? Ela vai ter que chegar aos 65, certo? Então, ela tem que pagar em dia. Porque cada mês que ela não pagar em dia, ela está perdendo uma carência.
Um mês de carência. Então, prestem atenção no prazo de 15, até o dia 15 do mês subsequente. Janeiro vence dia 15 de fevereiro, então paga até o dia 15. Se cair domingo, claro, vai para segunda, tá? Então, prestem atenção nisso. Então, ao mesmo tempo que tem a questão do prazo, pessoal, prestem atenção no valor do salário mínimo, como eu estava dizendo. Porque se você pagar menor que o mínimo, pagar diferente e você não complementar isso, no momento da sua aposentadoria, também o INSS não vai computar aquele tempo como tempo. Aí já é o inverso. Ele vai dizer assim, olha, você não pagou no mínimo, porque isso foi também uma coisa pela reforma. A reforma colocou lá no texto constitucional, valor que foi pago menor que o mínimo não vai ser computado para tempo. O que é não computado para tempo? Ignora. Simplesmente aquele valor não foi pago. É como se não tivesse sido pago. Ele não conta aquilo. Então, prestem muita atenção. Por isso que a gente fala do planejamento. É você fazer isso antes. Prestar atenção no que você está fazendo agora. Sabe aquela coisa que o pessoal, esses coachings da vida falam? Viva o momento presente? É mais ou menos isso. Cuida do presente para você pensar no futuro. Por isso que você tem... E a gente, claro, vai ter que olhar um pouquinho o passado no caso de previdência. Então, prestem muita atenção na data do vencimento, que é 15, e o valor real do salário mínimo. O valor mudou, altera a sua contribuição. Tá certo, Juliane. A gente conversou, então, aqui com a advogada previdenciarista. Vocês viram como que o negócio é diferente, né? A gente tem que procurar mesmo um especialista para saber todas essas regras, esses detalhes. Juliane, mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço e bom dia a todos. E a gente vai fazer uma pausa já já. A gente volta com Noticidade Primeira Edição.